Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje falaremos sobre o capítulo 42 de Gênesis, os irmãos de José no Egito. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. Pela forma como Jacó se dirige aos filhos, podemos concluir que, ao contrário de José, que sabia exatamente o que precisava ser feito, os outros 10 filhos de Israel pareciam orbitar ao redor do problema sem ter nenhuma ideia para resolvê-lo. Foi preciso que o pai, já idoso, intimasse os filhos para que eles tomassem uma atitude. Outro ponto que me chama a atenção é o fato de Jacó ainda temer por seu filho mais novo, Benjamim. Note que ele é o único filho que ele não envia para o Egito. Creio que o trauma causado pela perda de José ainda não havia cicatrizado, mesmo depois de 13 anos. Versículo 6. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Aqui vemos que o mundo dá voltas, e o mais interessante é que José não precisou dar um passo em direção à sua família. Foram eles que vieram atrás dele em um momento de necessidade. O que eu mais gosto nesse trecho é perceber que o que Deus fez na vida de José foi tão esplendoroso que o transformou de uma tal forma a ponto de nem sequer ser reconhecido pelos próprios irmãos. Por outro lado, os irmãos de José não mudaram. Ele foi capaz de reconhecê-los de imediato. Sabe o que eu aprendo aqui? A inveja nos paralisa, nos impede de evoluir. Os irmãos tinham inveja e sentiam ódio de José por seu filho favorito. Mas quando eliminaram o objeto da sua ira, não tinham mais nada que os motivasse. Eles permaneceram da mesma forma. O problema não era o favoritismo de José, mas a falta de identidade dos outros irmãos. Quando não sabemos quem somos diante de nosso Pai Celestial, ficamos estagnados, sem ter para onde ir. Versículo 9. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: Teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: É como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões, e os deixou presos 3 dias. Eu não sei dizer como José conseguiu reagir tão rapidamente àquela situação e ter uma ideia tão astuta para fazer com que os irmãos trouxessem Benjamim à sua presença. Ele os acusou de serem espiões e, sem proferir uma só palavra a respeito da família deles, conseguiu obter as informações que precisava. Além do mais, ao deixá-los 3 dias presos, ele pôde ter tempo de refletir sobre o que fazer naquela situação inesperada. Fica aqui uma reflexão.
Quando somos confrontados com alguma coisa para a qual não estamos preparados, o melhor a fazer é se afastar e tirar um tempo para orar e meditar. A Bíblia não menciona isso, mas tenho convicção de que o que ele propõe a seguir foi uma estratégia dada pelo Senhor em seus momentos de oração. Versículo 18. No terceiro dia, José lhes disse: Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um de seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio essa angústia. Rubem respondeu: Eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Aqui vemos que José demonstra sua bondade e sua preocupação com as famílias de seus irmãos, pois muda de ideia e permite que todos voltem levando suprimentos e mantém apenas um dos irmãos presos, para garantir que voltem. Outro ponto importante é notar a culpa que os irmãos carregam pelo que fizeram a José. Mesmo depois de tantos anos, eles ainda temem pela punição e enxergam aquela situação como um castigo aplicado por Deus. Não há nada que esteja oculto que não seja para ser revelado. Apesar de acreditarem que ninguém ficaria sabendo do que fizeram, cedo ou tarde, Deus cria oportunidades para que os pecados sejam confessados e perdoados. Versículo 25, a volta para Canaã. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento, e viu a prata na boca da bagagem, e disse a seus irmãos: Devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: Que é isso que Deus fez conosco? Percebo que a culpa persegue constantemente aqueles que têm pecados não confessados. A tudo que lhes acontece, eles acreditam a uma punição aplicada por Deus. Até mesmo uma bênção como a que José proporcionou a eles é encarada como uma maldição. José foi generoso e proveu tudo o que eles precisavam para a viagem. E tudo isso de graça. Devolveu-lhes inclusive toda a prata que haviam trazido. Mas a culpa, vergonha e medo pelo que fizeram no passado os aprisionava em um constante estado de alerta. Versículo 29. Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões, mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: Vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nessa terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhe seu pai Jacó: Vocês estão tirando meus filhos de mim.
Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: Podes matar meus 2 filhos se eu não os trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados, e eu o trarei. Mas o pai respondeu: Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Como as feridas não curadas do passado voltam para nos atormentar. Jacó sente culpa por ter enviado José à morte e não quer repetir o mesmo erro novamente. Por isso se recusa a deixar Benjamim ir, mesmo sabendo que a liberdade de Simeão depende disso. Além do mais, vemos o porquê de seus filhos crescerem sem identidade, pois ao se dirigir a eles, afirma que o único que resta é Benjamim. Para Jacó, os únicos filhos que ele realmente amava e com os quais se importava eram os de sua falecida esposa Raquel. Por outro lado, Rúben, como irmão mais velho, se sente culpado por não ter sido capaz de impedir o que aconteceu com José. E agora coloca a vida dos próprios filhos em risco para poder redimir o passado que o atormenta. Como é triste viver assolado pelo peso da culpa, do remorso, por atitudes que já não podem mais ser mudadas. Mas existe uma chance de redimir tudo isso através do perdão. E é isso que veremos nos capítulos a seguir. Anteriormente, disse que a primeira e mais dura lição a ser aprendida por José seria a do perdão. Ele foi certamente um grande homem. Não é à toa que temos mais de 10 capítulos de Gênesis contando sua história. Foi alguém que marcou época, que passou pelas piores provas, mas que triunfou no final. Ainda temos muito a aprender com ele. Eu te espero no capítulo 43.